Oi, eu sou Luísa Mandetta e hoje é dia de continuar a leitura do livro Uma Jornada de Autodescoberta, pelo capítulo 3. Já li com vocês o capítulo 1 e 2, capítulos que dão uma contextualização de como o autor... É um livro escrito por dois autores, né? Ian e Suzanne. Mas a contextualização de como o Ian conheceu o Eneagrama, eu entendo que é bem interessante, bem fantástico. Ele é um 4, então ele traz coisas divertidas, exageradas, é bem interessante. Faz um contexto também, né? Inicial ali da sabedoria. No capítulo 2 ele foca mais em como descobrir o tipo, em formas de descobrir o tipo, e deixa bem claro que não é uma coisa fácil, a gente sabe disso, muitas pessoas identificadas errado, muitas pessoas muitos profissionais que poderiam ajudar, mas atrapalham o nosso caminho, né? Ali quando a gente conhece a sabedoria. Então, interessante, é um tema que eu adoro. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, que é o descobrir o tipo. Você sabe que no meu canal no YouTube eu tenho um vídeo sobre isso, e na Escola 963, que é a minha escola de educação continuada, nem se fala, eu converso sobre isso de diversas formas várias vezes. Mas hoje é dia da gente começar o capítulo 3, e o capítulo 3 ele vai começar a falar, vão começar a falar sobre o tipo 8. Então, naquela sequência ali, acredito eu, né, que ele já deu a introdução, então ele vai falar da criança, vai falar sobre os relacionamentos, vai contextualizar, ele traz exemplos claros, né? Eu me lembro das vezes, né, algumas vezes que eu li esse livro, eu me lembro que ele falou da filha, que é uma 8, não sei se ele vai falar da mãe, que é uma 8 também, né, se não me falha a memória. Então, vamos aproveitar aqui o capítulo. Eu não sei como é que vai ser, não sei se eu vou cobrir o capítulo todo em um áudio, um vídeo só, porque se der vontade eu vou comentando algumas coisas. Vamos ver como é que vai ser, porque vai ser o primeiro capítulo que a gente vai, né, ler aqui junto sobre os tipos, começando pelo tipo 8. Então, vamos. 8. Como é ser do tipo 8? Não entendeu porque estamos começando com 8? Leia novamente. Aí ele colocou a página aqui, gente. Desculpa porque eu tô pelo Kindle, tá? Mas lá antes ele explica, né? Por que ele começou pelo 8. E a explicação é porque ele separou pelo centro de inteligência. Então, centro de inteligência físico, 8, 9 e 1. Centro de inteligência emocional, 2, 3, 4. Centro de inteligência mental, 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Ele faz uma lista, tá? De 20 itens. E eu vou ler pra vocês. 1. Já me disseram que sou direto e agressivo demais. 2. Fazer as coisas pela metade não é o meu dom espiritual. 3. Gosto de uma boa discussão, só para testar a resistência das pessoas. 4. Nos relacionamentos importantes para mim, insisto em ser honesto sobre os conflitos e em continuar a briga até resolver as coisas. 5. Tenho dificuldade em confiar nas pessoas. 6. Vale a pena lutar por justiça. Vamos abrir um parênteses aqui. Ele começa o capítulo do tipo um pouco parecido com o que o Russ e o Dom fizeram no Sabedoria do Eneagrama, que é fazendo uma listagem ali de características importantes do tipo, também para ajudar a pessoa que está lendo pela primeira vez, ou entrando em contato com o Eneagrama, ou na trilha de descoberta do próprio tipo, para ela meio que se identificar ali. E você que é um estudante mais, né, antigo de Eneagrama, sabe que isso ajuda muito, é importante, e também pode ser uma fonte de confusão, né? Pode ser, por exemplo, vale a pena lutar por justiça. Pode ser que um tipo 1 se identifique muito com esse tópico. Um tipo 6 fala, nossa, não tem outro tipo que seja o meu tipo, né? Não tem jeito de eu ser outro tipo. Então, você que está ouvindo, né, ou lendo pela primeira vez, fica aqui o meu puxão de orelha para falar, não vá tirar conclusões agora, tá bem? Vamos continuar. 7. Consigo farejar a fraqueza das outras pessoas assim que as conheço. Farejar é a melhor expressão para o 8, né? Ele é muito instintivo, ele é muito visceral, muito dos sentidos. 8. Não tem problema para dizer não. 9. Aceito oposição numa boa. Pode mandar vir. Aceito oposição numa boa. Meio que assim, ele gosta de oposição, né? Não se sente mal com isso. 10. Tomo decisões rápidas e instintivas. 11. Não gosto quando as pessoas ficam fazendo rodeios. 12. Desconfio de gente que é legal demais. 13. Quando entro em um lugar, sei imediatamente quem ali tem mais poder. Foco do 8, né? O 8 tem muito foco no poder, né? Em como conquistar o seu próprio poder e, naturalmente, assim, quem tem poder. E é uma coisa do 8 que ele faz muito, você pode reparar. O 8, tem muita gente que confunde o 6 contrafóbico com o 8, e uma das maneiras de sair dessa confusão é que o 6 contrafóbico, ele é meio pincher, assim, né? Ele é meio barulhento demais. E o 8 é mais calado. A tendência é ser mais caladão, mais agressivo, calmo nesse sentido. Só que ele chega num lugar e ele tende a colocar as pessoas na parede. Ele tende a colocar as pessoas em situações que elas têm que reagir de alguma forma, e nessa reação ou na omissão, ele vai vendo quem tem mais poder ou não, né? Isso é uma coisa que acontece bastante. 14. Não respeito muito as pessoas que não sabem se defender. 15. Um dos meus lemas abre aspas, um bom ataque é melhor que uma boa defesa, fecha aspas.
16, não mexa com as pessoas que eu amo. 17, sei que sou respeitado, mas às vezes sinto vontade de ser amado. Bonitinho, né? O 8 é um coraçãozão transbordante. 18, não tenho dificuldade em confrontar uma pessoa intimidadora. 19, se Deus quisesse que todos soubessem de nossas emoções, teria colocado no nosso coração do lado de fora do corpo. 20, debaixo do meu exterior durão existe um coração terno e amoroso. Baita resumão do tipo 8, né? Muito bom. E agora ele começa, então, o capítulo 3, tipo 8, o contestador. Lidere-me, siga-me ou saia do meu caminho. É uma frase do general George Patton. Ele começa o capítulo com essa frase. Lidere-me, siga-me ou saia do meu caminho. Ou seja mais forte que eu, me siga ou sai fora, né? Tipo 8,80 mesmo. Vamos lá. O 8 saudável é um ótimo amigo, líder excepcional e auxiliador daqueles que não conseguem lutar para se defender. Tem a inteligência, a coragem e a energia para fazer o que os outros dizem ser impossível. Aprendeu a usar o poder na medida certa, no momento certo. Ele está falando do 8 saudável. É capaz de colaborar e valorizar a contribuição dos outros. Compreende a vulnerabilidade e até a aceita em algumas ocasiões. Isso aí. O 8 regular é mais um rolo compressor do que um diplomata. Bem mais, né? Pensa de maneira maniqueísta, então as pessoas são boas ou más. As opiniões são certas ou erradas e o futuro é brilhante ou desolador. Prefere liderar, tem dificuldade em seguir orientações alheias e usa agressão para se proteger emocionalmente. Muitos 8 são líderes e os outros os seguem com pouca ou nenhuma hesitação. Isso é uma coisa problemática do 8, que vale a pena. Eu trabalho muito isso nos meus atendimentos individuais com 8. Dá uma olhada para quem está ao seu redor, né? Porque se liderar por liderar é o foco apenas, olha o que ele coloca aqui, que interessante. Muitos 8 são líderes e os outros seguem com pouca ou nenhuma hesitação. Qual que é o nível de maturidade dessa pessoa que está seguindo o 8 com pouca ou nenhuma hesitação? Então, muitas vezes, o 8 ele vai formando pessoas ao lado dele muito frágeis. E por um lado, bom, porque o autor já falou sobre isso, né? O 8 tem um brilho nos olhos, muito parecido com o 2, quando ele eleva a pessoa, até parecido com o 3 também, quando ele percebe o potencial daquela pessoa e ele eleva. Isso é fantástico, isso faz o 8 vibrar mesmo. E, ao mesmo tempo, pode ser que ele seja meio curva de rio, sabe? Vai ficando ali todos os dejetos, todos os tocos, todas as pessoas com problemas mesmo, com dificuldades de independência, e ele vai juntando essas pessoas. No fundo, isso é um medo gigante de abandono. Nem todo 8 de cara percebe isso, mas talvez a causa seja isso, sabe? Um medo de abandono, um pavor de traição, né? Então, essa frase aqui para mim é interessante, tá? Muitos 8 são líderes e os outros os seguem com pouca ou nenhuma hesitação. Tem pouca paciência com pessoas indecisas ou que não conseguem se virar sozinhas. O 8 problemático, então ele falou, né? Do 8 saudável, o 8 regular e agora o 8 problemático. O 8 problemático vive preocupado com a ideia de que será traído. Olha, acabei de falar. Receoso e com dificuldade em confiar nos outros. Recorre à vingança. Vingança é um tema também do 8. Nem todo 8 identifica isso de cara. É uma daquelas coisas que eu acho que eu já até falei antes, que é assim, tem coisas que a gente tem muito, todo mundo percebe, só a gente que não. Tem coisas que de cara a gente olha do nosso tipo e fala, putz, é isso mesmo. E tem coisas que é muito escondida. Então, vingança eu percebo ao longo dos meus 10 anos de experiência que é uma coisa clara para alguns 8, outras não, sabe? E assim, ninguém consegue explicar direito. Mas é um tema do 8, tá? E ele vai vingar. Vingar significa fazer também. Significa o quê? Fizeram alguma coisa horrível comigo e agora eu vou botar para quebrar, né? Então, vingança tem muito a ver, por exemplo, também com o 4 sexual, né? Que tem uma energia, as mulheres 4 sexuais têm uma energia muito parecida com o 8. Muita mulher 4 sexual é identificada como 8. Tá? Então é uma energia ali bem parecida, a energia da raiva, do fazer. Então vamos voltar aqui. Recorre à vingança quando prejudicado. Acredita que pode mudar a realidade. Cria as próprias regras, quando a gente usa a palavra corrupção para o tipo 8, seria isso, né? E acredita que pode mudar a realidade, cria as próprias regras e espera que os outros as sigam. O 8... como diz o outro, né? O 8 não tem dificuldade com regra, né? Ele só tem dificuldade com a regra que não, né? O 8 problemático que não beneficia ele. Então, ele quer que todo mundo siga as regras, mas ele também pode mudar as regras a qualquer momento. Isso gera muita insegurança em alguns outros tipos, como, por exemplo, o 6, né? Como, por exemplo, o 1. O 8, que se encontra nesse espaço, destrói tanto quanto constrói.
Ok, duas palavras que eu gosto muito também de lembrar em relação ao tipo 8, que é isso, destruição e construção. Então, ele vem com uma força de construção gigantesca e ele não tem dificuldade em destruir, porque ele é uma usina de energia, né? O 8 ele é uma usina de energia, o sistema respiratório digestivo dele funciona, que é uma beleza, a ponto dele só cair na cama desmaiado de sono, a ponto dele conseguir virar à noite festejando e trabalhar 16 horas por dia. Então, tem uma coisa muito forte do tipo 8, que é, ele sabe a capacidade que ele tem de construção. Isso, num lado positivo, é maravilhoso. Num lado negativo, ele não se importa muito em destruir tudo. E tem muitos 8 que chegam num avançar de vida um pouco mais, né, avançado, e olha para trás e deixam um rastro de destruição, principalmente no que mais importa na vida, que são os nossos relacionamentos. Então, isso daqui é interessante. Eu trabalhei muito tempo como consultora, então muitos 8 também têm empresas, têm carreiras consolidadas, né, empresas grandes, mais dívidas enormes, por exemplo. Entende? Então, quando ele fala aqui de destrói e constrói, eu consigo linkar essas coisas. Crendo que o mundo é um lugar no qual as pessoas são objetos para seu usufruto e contribuição dos outros, e a contribuição, né, as contribuições dos outros têm pouco ou nenhum valor duradouro. Ok, me lembro bastante do 3 também, não saudável, né? Ou como o autor chama aqui, problemático. Agora ele vai começar a contar uma história, que é uma história que eu me recordo, que é muito legal, que é da filha dele. Quando nos mudamos para Nashville, nossa família foi convidada para um jantar na casa de um novo vizinho. Enquanto comíamos, meu filho Aidan, talvez eu esteja falando errado, na época com 13 anos, começou a contar uma história que havia ouvido e da qual tinha gostado, narrada no programa Considerando Todos os Aspectos, é o nome do programa, da emissora de rádio pública NPR. Aidan mal tinha dito 3 frases, contando a premissa da história, quando um homem de meia idade, do outro lado da mesa, o interrompeu soltando as seguintes palavras: só quem ouve a só quem ouve a NPR são moderninhos que gostam de beber de madrugada, usar jeans justinho e fumar cigarro aromatizado. Fecha aspas. Falando da irmã dele, imagina a confusão. Os olhos de Aidan foram ficando esbugalhados enquanto seu rosto avermelhava. Ele ainda não sabia que a maior parte da nossa vizinhança é politicamente conservadora e alguns moradores acham que a ANP não passa de uma máquina de propaganda ideológica para comunistas educados nas melhores universidades dos Estados Unidos. O vizinho, então, deu início a um longo discurso sobre esquerdistas que inventam o aquecimento global para destruir o capitalismo, o plano da Suprema Corte de impor as leis islâmicas e algo sobre o direito do seu pitbull, ele é muito crítico, né? Do seu pitbull levar um revólver para parques de cães. Claro que ele está brincando, né? Um silêncio excruciante pesou sobre o ambiente. E eu estava prestes a dizer algo para defender Aidan, quando ouvi, vindo de onde a minha filha, Kaylee, estava sentada, aquele limpar de garganta inconfundível, que eu sabia que podia ser traduzido por, abre aspas, piloto para artilheiro, abrir portas para bombardear, fecha aspas. É mais ou menos isso, sabe? Então, o 8, ele tem essa energia meio caótica, no sentido assim, ele tá lá quieto na dele, meio leão, né? Não é que o leão sai rugindo e comendo todos os animais o tempo todo na selva. Ele fica na dele, né? Reizão da selva, mas não perturba ele, né? Então, foi isso que ele tá passando aqui. Ele já viu que era piloto para artilheiro, abrir porta para bombardear. Então, o bombardeio vinha. Ele estava bem em cima do alvo e se preparava para lançar seu arsenal retórico. Eu estava prestes a gritar, corra, Bambi, corra! Mas não deu tempo. Pedi a Deus misericórdia pela alma do homem. Na época, Kaylee tinha 22 anos. Ou seja, o pai já tinha olhado e falou assim, não importa que ele tem 60, né? Não importa nada. Importa que ele vai levar uma dessa menina de 22 anos, vai ser agora. Na época, Kaylee tinha 22 anos e cursava o último ano de Middlebury College, uma das melhores instituições de ciências humanas do país. Essa moça é inteligente que só. E não tem facilidade para suportar imbecil, ainda mais aqueles que resolvem pegar no pé de quem ela ama. Kaylee tirou o guardanapo do colo, limpou os cantos da boca, dobrou o tecido com calma e colocou ao lado do prato. Toda a cena, né? Então virou-se para o homem que havia detonado seu irmão mais novo. Você só pode estar brincando, não é? Disse ela, fitando como uma pantera encara a presa. As sobrancelhas do homem se arquearam quase até a testa. O que foi que você disse? Ele respondeu, sem a menor consciência de que acabara de abrir as portas do inferno. Kaylee se dirigiu para o restante de nós à mesa e apontou para o homem, assim como um animador de circo aponta para um palhaço, prestes a ser arremessado de um canhão. Amigos, eu lhes apresento mais um retardado que acredita sem pensar em qualquer coisa que ouve nos programas de rádios conservadores. O homem se mexeu de maneira desconfortável na cadeira e fungou. Senhorita, eu... Kaylee fez um gesto de
pare com a mão diante do rosto do homem, assim como um guarda de trânsito, e continuou desmascarando e despedaçando todos os pontos fracos do argumento dele. Foi uma salva de críticas tão incessante que, após alguns minutos, senti a obrigação moral de intervir e dar fim naquilo, né? Ele não estava defendendo a filha, como vocês perceberam, né? A obrigação moral de parar de humilhar o moço, né? O senhor lá. Obrigado, Kay. Falei. Senhor, faça-nos o favor e diga alguma coisa que preste da próxima vez que mexer sua boca, disse ela, destruindo o homem com a ferroada final. Então Kay desdobrou o guardanapo e o colocou de volta no colo. Pode me passar o sal? Disse ela, lambendo as patas. Kay é tipo 8 no Enneagrama. Gente, essa cena é fantástica, né? Eu poderia descrever, sei lá, umas centenas de cenas parecidas com isso de tipo 8, mas assim, o resumo é o seguinte. Ele ataca e depois ele pede o sal. Né? Ele acabou de sair de um assalto e ele... Vamos ali tomar um chopp, sabe? Então tem uma certa... Ele tem casca, né? Ele tem força, ele tem estrutura corporal pronta para o combate. É bem isso, né? Imagina uma menina de 20 anos, ela estava na casa do senhor, ela tinha, né, opiniões ideológicas diferentes, ela rebateu, né, o anfitrião e depois ela falou, passa o sal aí, bora continuar esse almoço. E quem sabe ela ia até ser amiga dele, sei lá, amiga no sentido assim, vamos jogar golfe junto, entende? Então... Eles têm um sangue de barata. Não tem uma coisa assim, vai ser meu inimigo pra sempre. Não, é um sangue de barata. Passa o sal, vamos continuar jantando e bola pra frente. É uma coisa bem difícil pra quem não é 8 entender, mas é assim como que eles funcionam. A gente, na nossa época de agora, a gente olha e fala sociopata, né? Não tem sentimento. Não tem sentimento. Por isso que tem muita gente que é muito focada, assim, muito focada. Às vezes é um 3, às vezes é um sexual dominante, sei lá, pode ser qualquer tipo. Mas assim, quando a pessoa é muito focada, aí as pessoas tendem a identificar errado falando que é 8. Por causa dessa casca, sabe? De aguentar porrada, de ser resiliente, de falar o que pensa. Nem sempre é 8, tá? Mas é uma característica que o 8 tem. Eu amei essa história, acho ela bem ilustrativa. O pecado capital do tipo 8. Os indivíduos do tipo 8 são chamados de contestadores por serem agressivos, confrontadores, de alta voltagem, que abordam a vida assim como Alarico e os visigodos abordaram Roma. Eles a detonaram. O pecado capital do 8 é a luxúria, mas não no sentido sexual. Bom, não no sentido sexual apenas, né? Eu completaria. Mas o 8 deseja intensidade. É um ser humano de alta voltagem, uma bomba de energia que quer estar no lugar da ação e do movimento. Se não houver, ele inventa. Concordo. Se está tudo muito calmo, ele dá uma mexida ali no ambiente, né? O 8 tem mais energia que qualquer outro número no Enneagrama. É impetuoso, vívido e cheio de entusiasmo. Leva a vida a todo vapor e a suga até o fim. Em seguida, bate o copo no balcão e pede mais uma rodada para todo mundo no bar. Essa questão de suga até o fim é uma coisa muito visível, né? O 8, ele extrai a energia dos outros, do ambiente, para transformar em algo. E, óbvio, tem 8 saudável e 8 não saudável, né? Então, essa coisa do suga é muito, muito interessante. Eu falo direto, né, que o 8, se ele estiver num nível de desenvolvimento baixo e se a pessoa ao redor dele for, né, dependente, frágil, ele adoece as pessoas ao redor, né? Obviamente que, em uma certa maneira, só fazem com a gente o que a gente permite, né? De uma certa maneira, não posso falar que é 100% assim, mas essa é uma tendência do 8, né? Esse suga algo para transformar em outra coisa. Pode ser sua saúde, inclusive. O 8 não precisa de uma banda militar que toque Salve o Rei, para que as pessoas percebam que ele chegou. Aí não posso concordar mais também, gente, é sério. Assim, às vezes ele chega calado, entra e sai calado, mas a gente percebeu que ele chegou. Quando um 8 entra no ambiente, você consegue sentir a presença dele antes mesmo de vê-lo. Sua energia exacerbada não preenche o espaço, ele a domina. Imagina um vestiário masculino com um grupo de caras reclamando de como a aula de yoga foi desafiadora. Agora pense no silêncio envolto por respeito que tomaria conta de todos eles se Denway, The Rock Johnson, aparecesse enrolado em uma toalha e olhasse em sua direção. Eu não sei quem é esse moço, provavelmente você saiba, mas deve ser um moço de esporte, né? Fortão, com aquelas características bem de virilidade, desculpa, porque tinha um bando de homens ali reclamando da aula de yoga e chegou The Rock Johnson. Né? De repente, aquele bando de homens agacharia pelo chão e diria, abre aspas, alguém viu minha lente de contato por aí? Fecha aspas. Você entendeu a ideia? Não, nem todas as pessoas de tipo 8 falam alto ou gesticulam exageradamente para transmitir sua opinião em uma conversa. Nem todos têm porte físico intimidador, verdade.
Nem todo tipo 8 tem porte físico intimidador. Porém, é muito comum você achar o tipo 8 do estilo Faustão, assim, meio sorvete, né? Meio essa parte de cima, né, do tórax, um pouco desproporcional em relação às pernas, tá? Isso é bem comum de achar. Nem todos são assim, mas é bem comum. Essas coisas são estereótipos, não tipos de personalidade. O traço que define um 8 é o excesso de energia intensa que ele irradia por onde passa. Não importa se é introvertido ou extrovertido, grande ou pequeno. Isso daqui é importante também, né? Tem muito tipo 8 introvertido. Você pega um 8 autopreservação, às vezes ele acha que até que é um 5. Eu tenho uma aluna que tinha certeza que era 5. Até pelas impressões que ela teve de infância, que combina muito com a infância do 8, inclusive. Não importa se é introvertido ou extrovertido, grande ou pequeno, homem ou mulher, liberal ou conservador, todo 8 já conheci transborda confiança, intrepidez e força. Como Zorba, o grego, personagem de Nikos Kazantzakis. É uma pessoa vivaz que responde com gosto a tudo que a vida lança em seu caminho. O 8 espiritualmente saudável e autoconsciente ama fazer aquilo que os outros afirmam ser impossível, muito parecido com o 3. A gente poderia falar do 3 e do 8, né? Nesse sentido aqui. Quando sua energia é controlada e canalizada, pode mudar o rumo da história. Pense em Martin Luther King Jr. Na escola a gente tem uma aula sobre ele, tá? Possivelmente um 8 social. Muito legal. Alguns alunos, a gente foi estudando, pegando coisa e fomos discutindo. Alguns achavam que era 9, alguns tipo 1. Mas para mim, tem característica de 8 social. Em contrapartida, o 8 não desenvolvido espiritualmente, que pontua baixo em um teste de autoconhecimento, é alguém para se deixar longe das crianças. Pense em Joseph Stalin. A gente pode pensar também naquele... Meu Deus, gente, falei o nome aqui. O cubano que fazia... Como é que chama? Palestras, né? Aquele político que fazia palestras assim de 12 horas. Fidel Castro, pronto. Fidel Castro. Então, tem vários ditadores que podem ser exemplos de tipo 8. Tudo sobre o 8, ou o contestador. A raiva é uma emoção dominante na vida do 8. Vamos voltar. A raiva é uma emoção dominante na vida do 8. A raiva é a emoção dominante na tríade física do 8, do 1 e do 9. A raiva é uma emoção dominante na vida do 8. Trata-se de uma pessoa ferozmente independente, cuja energia opositora se expressa na necessidade de ser forte e de se levantar contra o poder. O 8 presume que os outros não são confiáveis, até que provem o contrário. Logo, não surpreende que a raiva seja sua emoção de prontidão. Ela fica tão próxima da superfície que às vezes dá para senti-lo irradiando como um aquecedor portátil. E, por sua facilidade de acessar a raiva, o 8 típico pode ter o pavio bem curto, disparando chicotadas nas pessoas sem pensar nas consequências. No entanto, seus rompantes de raiva são manobras de defesa inconsciente para evitar, reconhecer ou revelar fraquezas e vulnerabilidade. O 8 usa a ira como fortificação para esconder e defender seus sentimentos mais brandos e ternos de criança inocente e de coração aberto que um dia foi. Aquela que não deseja que os outros vejam. Todo mundo que convive com o 8 sabe, né? O 8 com criança, o 8 com animal de estimação. Ele é um doce, uma manteiga derretida. O 8 não vem equipado com regulador de intensidade. Ou está ligado ou desligado. É tudo ou nada. Entra para ganhar ou nem tenta. Quer expressar seus instintos animais e satisfazer o apetite de viver sem limites ou restrições impostas por qualquer outra pessoa. Essa maneira impulsiva de abordar a vida torna o 8 propenso a ser autoindulgente e excessivo. Pode trabalhar demais, festejar demais, comer demais, exercitar demais, gastar demais, fazer qualquer coisa demais. Para o 8, muito de algo bom é quase o suficiente. Como diz meu amigo Jack, um sujeito tipo 8, abre aspas, se vale a pena fazer algo, vale a pena fazer em excesso. Fecha aspas. Não queira brincar de jogos que envolvem bebida alcoólica com Jack. Não dá certo. Toda essa energia combativa, apaixonada e de sangue quente pode parecer avassaladora e ameaçadora para quem não é 8. Verdade, para quem não é 8, a gente até se preocupa, né? A gente se preocupa, a pessoa vai morrer daqui a pouco, meu Deus, né? Não tá se cuidando, ou ela me odeia, sabe? Então tem umas, né? Essa pessoa me odeia, então tem várias reações pra gente que não é 8. Mas, né, a maioria das pessoas vai para festas com expectativas de se divertir e conversar com gente interessante, não de entrar em uma discussão verbal com o capitão prodígio do time de debate de Harvard. Tente não levar para o lado pessoal. Por mais estranho que pareça, o que para você soa intimidação, para o 8 é intimidade. Para ele, conflito é conexão.
É o que dizem, né? O problema é quando o 8 para de falar com você. Aí, de fato, você já entrou na geladeira para ele, né? Então, é bem que isso, né? Ou ama ou odeia. Mas no caso do 8 é assim, ou ele vai te amar, te perturbar do jeitão dele, te provocar. O 8 é muito provocativo. Ou ele vai te ignorar. Então, não tenha medo, né? Para ele, conflito é conexão. Isso aí. Em minha experiência, noto que o 8 não se considera uma pessoa nervosa. Pelo contrário, ele se surpreende de verdade quando descobre que os outros o acham intimidador, insensível e dominador. Abre aspas. Todas as vezes, na avaliação anual, eu recebia o mesmo feedback, pontou Jim, ex-executivo de uma gravadora em Nashville e tipo 8. Meu chefe dizia que eu detonava nas vendas, mas minha equipe sempre reclamava com ele. Eu era dominador, rude, passava por cima de suas ideias. Eu honestamente não tinha a menor noção que eu era assim, que as pessoas se sentiam que era... Não, vamos voltar. Eu honestamente não tinha a menor noção que era assim que as pessoas se sentiam perto de mim. Fecha aspas. Isso é incrível, né? Quando o autor fala lá em cima, não leve pro pessoal, o jeito do tipo 8 amar a pessoa é fazer com que ela bata a meta, fazer com que ela evolua na vida, fazer com que ela fique forte, né? Quantas e quantas mães tipos 8, por exemplo, eu já encontrei que tem problemas com filhos tipo 2, com filhos tipo 4, porque, sei lá, queria ver o filho bem depois de um término de namoro e o jeito de ver o filho bem é mandar trabalhar, é mandar levantar, é mandar carregar caixa. Então, é esse feedback que ele recebeu. Mas peraí, eu nem sabia que minha equipe achava isso de mim, né? Então, provavelmente ele estava lá botando pilha na equipe e a equipe se sentindo altamente intimidada. É muito interessante isso, né? Porque a intenção da pessoa é positiva. A intenção de todo mundo é positiva, né? Com certeza o 8, ele não quer ser um babacão, ó. Apesar que tem alguns 8 que amam ter fama de mal, mas no fundo, com a intenção positiva, se ele estiver saudável, é que você evolua. Então, faz sentido ele ter ficado surpreso, né? Até porque também ele queria, o 8 gostaria que as pessoas fossem assim com ele, né? Mais direto, mais assertivo, sem papas na língua. O 8 se vê como alguém honesto, direto e que não teme enfrentar o que a vida lhe apresenta. Sempre dando tudo de si em campo. Para nossa sorte, o 8 se importa profundamente com a justiça. É defensor ferrenho das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos marginalizados. Não tem a menor dificuldade em falar a verdade para quem está no poder. E talvez seja o único número em todo o Eneagrama com coragem suficiente para confrontar e derrubar os opressores e ditadores do mundo. Entre no Facebook da minha filha Kaylee e eu lhe garanto que você encontrará uma foto dela marchando em um protesto recente em prol do fim da brutalidade policial, em favor do aumento do salário mínimo, ou fazendo pressão para que uma universidade corte o vínculo com empresas que produzem combustíveis fósseis. Se quiser memes de gatinhos fofos, terá que procurar em outro lugar. Embora a preocupação do 8 com justiça, equidade e defesa dos marginalizados seja genuína, há outro drama envolvido. Após testemunhar ou vivenciar as consequências negativas da falta de poder quando criança, o 8 se identifica com a presa fácil e corre para o seu auxílio. A preocupação do 8 com justiça é ótima, é que ele coloque uma roupa justa e uma capa para assumir o papel de super-herói enviado para vingar os indefesos e restaurar o equilíbrio na escala da justiça. Essa é a tentação do 8. Que costuma ser mais maniqueísta que os outros. Ele vê as coisas em preto e branco, como se fossem boas ou más, justas ou injustas. As pessoas são amigas ou inimigas, fortes ou fracas, vencedores ou perdedores. Na cabeça do 8, você e eu temos opiniões, enquanto ele tem os fatos. Meu Deus, isso é muito verdade. Para quem convive com 8, é desgastante, né? Vamos voltar, porque é muito verdade isso. Na cabeça do 8, você e eu temos opiniões, enquanto ele tem os fatos, ou seja, o dono da verdade. Criar absolutamente que seus pontos de vista e suas opiniões sobre as coisas são irrefutáveis. Rejeitam assumir uma abordagem moderna sobre qualquer coisa, porque não têm clareza ou certeza absoluta em relação à sua posição. Vamos voltar. Rejeitam assumir uma abordagem moderna sobre qualquer coisa porque não ter clareza ou certeza absoluta em relação ao seu posicionamento significa fraqueza. Ou, não queira Deus, covardia. Se tentar convencê-lo do contrário, sugiro que leve pijamas, pois a noite vai ser longa. Gente, ao mesmo tempo, o 8 pode ser flexível, viu? Se ele te respeitar, né? Se for uma pessoa que ele respeita, se você vier com os argumentos certos, ele muda de ideia também. É interessante isso. Parece que o 6, né? Principalmente o 6 social, o 1 vai ter um pouco, o 5 vai ter um pouco mais de dificuldade de mudar de ideia. Agora o 8 muda, viu? Ele não tem muito apego, não, quando faz sentido pra ele, né? E quando a decisão foi dele, né? Assim, não pode... A empresa mandou fazer tal coisa. Pera aí, ele não vai fazer. Ele vai fazer contra. Mas assim, quando ele teve as informações e ele
foi o dono dessa mudança de ideia, ele muda numa boa. O 8 é capaz de começar uma briga em uma casa vazia. Gente. O 8 é capaz de começar uma briga em uma casa vazia. Um bom e velho conflito verbal lhe dá a oportunidade de se mostrar grande e tirar as pessoas de qualquer ilusão anterior de que ele era fraco. O 8 valoriza a verdade e nada como um confronto face a face para trazê-la à tona. Ele sabe que as pessoas podem mostrar quem realmente são no calor da discussão. E ele fica calmo na discussão, né? Então ele vai vendo como é que os outros ficam. Tem gente que foge de discussão, né? Assim, se precisar brigar, briga, né? Como diz o outro, né? Paga para não entrar numa briga, mas paga para não sair. Então, se precisar, briga, mas fica sem energia depois. O 8 não, ele fica energizado depois de uma briga. Um confronto pode expor o que realmente está acontecendo por trás dos panos, revelar as reais intenções ou os objetos ocultos, ou os objetivos ocultos das pessoas, ou mostrar se os outros mantêm sua posição e merecem confiança. Isso é uma coisa que pega o 8, assim. Se ele vê que você está mudando de posição, dependendo do contexto, você perde a confiança dele. E confiança é tema importante. Cada número tem o seu estilo de comunicação que lhe é peculiar. O conhecimento do estilo de conversa de cada número não só lhe dá um insight quanto ao tipo das outras pessoas, como também pode ajudá-lo a identificar o seu número. O estilo da comunicação do 8 é autoritário. Com frequência, suas frases são carregadas de imperativos que terminam com pontuação com pontos de exclamação. Enquanto a maioria das pessoas considera os conflitos qualquer coisa, menos revigorante, o 8 extrai dele sua energia. Foi o que eu falei, né? O 8 extrai dele sua energia. Ou seja, ele precisa de conflito, né? Ele precisa de bons desafios para viver. Se a conversa à mesa de Natal começar a ficar entediante, o 8 pega o telefone e dá uma conferida secreta em seus e-mails por baixo da mesa. Caso ainda esteja chato, tira uma carta da manga e diz algo do tipo, abre aspas, eu preferia me jogar debaixo de um ônibus do que suportar mais 4 anos de governo desse presidente, fecha aspas. Aí a briga já começa, né? Em seguida, ajeita-se na cadeira e observa a diversão. Muito bem, gente. A gente continua no próximo áudio e o próximo tema é o 8 como quando criança. Tema que eu sei que as pessoas adoram, ajuda muito a gente na identificação, ajuda muita gente que é cuidador de criança a identificar os nossos filhos e ajuda muito a gente também a fazer aquele caminho também, né, de entendimento do que aconteceu na nossa infância para a gente ser adultos mais maduros. Então é isso, espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, curta, comente, compartilhe, mande para as pessoas que você ama e a gente vai lendo junto esse livro, que é um livro interessante, né? À primeira vista, ele mesmo chama de cartilha, à primeira vista a gente acha que é um livro superficial porque não tem os subtipos, mas é um livro que traz muita coisa interessante pra gente analisar, pra gente colocar na mesa. E se você estiver gostando, me avisa, me dá um feedback, me fala também qual o livro que você gostaria que a gente lesse na sequência e assim a gente vai tirando as cascas da cebola dessa sabedoria, conversando. Eu gosto muito da tradição do Eneagrama, eu gosto bastante de me afundar mesmo nos clássicos e também, mas não por isso eu deixo de ler os autores novos, né, relativamente novos, que trazem, sobretudo, muita experiência. É o caso desses dois autores. Então, a gente vai juntos nessa caminhada, né? Quem é meu aluno na 963 sabe que uma vez por semana a gente tem aula inédita na escola. Se você é meu seguidor no YouTube, sabe que também tem bastante material lá para você consultar. E para quem quiser saber mais brincadeirinhas e dia a dia, a gente tá lá no Instagram. Tem para todo mundo, tá bom? Beijo meu, até o próximo vídeo, o próximo áudio. A gente continua no capítulo 3 falando sobre a infância do tipo 8.